Mateus 16, 13 a 20. Eu lerei um único versículo antes de nós lermos esse texto. Você apenas ouça e depois nós leremos juntos esse texto. Então, primeiro, Colossenses 1,18, não precisa achar, só ouça. Diz assim a palavra de Deus: Ele é a cabeça do corpo, da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. De novo, Ele é a cabeça do corpo, da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. E agora sim, Mateus, capítulo 16, 13 a 20, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Que tipo de igreja você gostaria que os seus filhos frequentassem e participassem dela? Ou quem sabe você já tem os filhos casados, mas você tem netos. Que tipo de igreja você gostaria que os teus netos frequentassem? O que é ser igreja? O que a palavra de Deus nos diz sobre ser igreja? Como o mundo aí fora olha para mim e para você, que dizemos ser igreja, como eles nos veem? Nós temos vivido no século 21 com um total liberalismo que tem influenciado os tempos pós-modernos. E esse liberalismo tem atingido também a igreja. Porque o ideal é que eu e você, como igreja, como corpo vivo de Cristo que somos, possamos influenciar e resplandecer como luzeiros no meio de uma geração que é pervertida e corrupta. E por isso hoje eu chamo a cada um de nós para refletirmos nessa palavra. Porque nós temos orado, temos clamado para que o Senhor nos dê a cidade, ou seja, os moradores da cidade. 85% da população mundial está nas cidades. E Deus tem olhado e sempre olhou, Cristo sempre olhou para a cidade, com graça, com misericórdia, com amor. Nós podemos nos lembrar de Jerusalém, quando Jesus olha para Jerusalém e diz, ele chora e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas. Jesus ama a cidade, Jesus ama os moradores da cidade, e eu e você somos chamados a orar pela cidade, mas também a sermos agentes de transformação na cidade. Qual é o papel da igreja? Como eu e você temos vivido como igreja nesta cidade, que nós cremos que nós vamos ganhar para Jesus. Mas sabe, para mim o ponto aqui é como eu e você que somos igreja, podemos influenciar essa cidade. Como eu e você podemos ser agentes de transformação. Porque nós vimos aqui que desde que Jesus ele foi assunto aos céus, ele é a cabeça da igreja. E o corpo dele não está mais aqui como ele estava encarnado. Mas há um corpo, que somos eu e você, o corpo de Cristo, e a cabeça está no céu. E quando as pessoas aí fora olham para mim e para você,
elas devem ver Cristo. Elas devem ver atitudes que Cristo teria se estivesse no nosso lugar. Para mim, a grande pergunta é, as pessoas quando olham para nós aí no nosso dia a dia, eles têm visto as atitudes de Cristo? Como Cristo agiria se estivesse no nosso lugar? Porque eu e você somos a expressão visível de Cristo nessa cidade. E sabe que eu tenho percebido que as pessoas não têm rejeitado a Cristo, mas as pessoas têm rejeitado a igreja de Cristo, por causa das nossas atitudes muitas vezes. Elas não querem ser igreja, porque ser igreja do jeito que muitos estão sendo, não vale a pena. Temos visto as estatísticas que mostram cada vez mais as igrejas evangélicas crescendo. Mas os noticiários também aumentam as notícias da corrupção, da criminalidade e de tantas práticas pecaminosas. Essa realidade deveria estar sendo invertida. Se a igreja tiver realmente, ou tivesse realmente exercendo o seu papel, teria que estar havendo uma inversão. E nessa cidade onde o Senhor nos trouxe, eu e você somos chamados para sermos agentes de transformação. Porque nós temos visto na igreja dois extremos. Um extremo é do liberalismo ético e moral. Porque muitas pessoas que dizem ser igreja têm vivido de forma diferente daquilo que é ser igreja. Nós não podemos ser legalistas, mas nós temos que ser bíblicos. Nós temos que ser bíblicos. E infelizmente, quando nós olhamos para muita gente que é igreja, nós temos visto práticas pecaminosas. Porque o prazer tem influenciado nos nossos dias. E muitas pessoas que estão dentro das igrejas, que são igreja de Cristo, têm buscado o prazer, mesmo que isso muitas vezes negocie princípios. E prazer e pecado estão ali, atrelados um ao outro. Vivemos em dias de capitalismo, onde ter é mais importante. E aí nós olhamos para a igreja, a gente não vê muita diferença do mundo. Porque as pessoas na igreja têm se vestido de forma tão indecente quanto pessoas do mundo. Short curto, decote, roupa muito justa, homens e mulheres. E a Bíblia condena a sensualidade. Mas hoje, aquilo que tem sido referencial, as funkeiras, por aí, os funkeiros, dizem que tem que sensualizar. Mas isso não é ser igreja. A igreja é chamada para ser diferente. Pessoas negociam como os ímpios. Pessoas têm o vocabulário de ímpios e dizem que são igreja. E aí fora as pessoas não querem isso. Porque elas veem negócios ilícitos, elas veem as pessoas tendo as mesmas atitudes, solteiros que têm vida de casado, casados que vivem em adultério, porque burro amarrado também pasta, não é? Não é assim que dizem por aí? Pessoas que chegam diante de Deus e firmam com uma mulher uma aliança. Uma aliança. E daqui uns dias, na primeira discussão, na primeira briga, já estão quebrando a aliança. E prometeram para Deus que estariam juntos até que a morte os separasse. Eu sei que há situações que às vezes se tornam insustentáveis, porque não depende da gente, às vezes depende do outro. Não é? Mas agora essa mensagem é para mim e para você. Nós somos chamados a refletir como nós temos vivido como igreja. Porque nós queremos, eu creio que nós vamos ganhar Londrina. Mas nós temos que ser agentes de transformação. E o que tem acontecido com a igreja é que ao invés da igreja influenciar o mundo, é o mundo que tem influenciado a igreja.
Nós somos chamados a ir na contramão do sistema, ainda que isso custe um alto preço, porque o nosso valor não é terreno, os nossos valores são eternos. Nós somos chamados para fazer diferença. E as pessoas estão de olho na igreja. Então, nós não temos que ser legalistas, mas nós temos que ser bíblicos. E por outro lado, nós temos visto uma igreja de Cristo que é extremamente radical. Nada pode. Não pode cortar o cabelo, não pode usar uma saia mais curta, tem que ser a comprida. Homem não pode usar barba, nada pode. E aí, o povo aí fora também não quer esse radicalismo, que é o outro extremo. E eu e você somos chamados para ter uma atitude, que é uma atitude cristã. Sabe qual atitude que é? A atitude de amor. Porque amor ninguém rejeita. As pessoas podem rejeitar o liberalismo, pode rejeitar os usos e costumes, mas amor não rejeita. Romanos 5,5 diz que o amor é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. E se eu e você somos corpo vivo de Cristo, nós somos o templo do Espírito Santo. E nós temos o Espírito Santo, temos o amor de Cristo e precisamos dar o amor de Cristo. Enquanto muitas vezes nós somos perseguidos no ambiente de trabalho, enquanto muitas vezes nós somos alvo de uma mentira de uma pessoa, enquanto muitas vezes as pessoas são grosseiras conosco, nós somos chamados a amá-las incondicionalmente, ainda que seja difícil o convívio com elas. A igreja, eu e você, Igreja Presbiteriana Central de Londrina, corpo vivo de Cristo, somos chamados a amar e sermos agentes de transformação nessa terra. Sabe que, certa vez, um missionário encontrou com Mahatma Gandhi, da Índia. O nome do missionário é Stanley Jones. Ele encontrou com Mahatma Gandhi na Índia. Mahatma Gandhi, hindu, não é? Uma crença totalmente distante daquilo que nós cremos. Mas Gandhi, em seus discursos, várias vezes, ele citou a Bíblia, disse que lia a Bíblia e citava principalmente o Sermão do Monte. Principalmente o Sermão do Monte. Stanley Jones encontrou com Gandhi e disse: Gandhi, você cita a Bíblia, você cita o Sermão do Monte, e por que você ainda não se entregou totalmente ao Evangelho de Jesus, seguindo a Cristo? E Gandhi disse: sabe, missionário, eu amo a Cristo, eu admiro o seu Cristo, mas eu acho que vocês cristãos são muito diferentes de Cristo. Vocês não agem como Cristo. Ou seja, ele estava observando os cristãos, a igreja. Em outras palavras, ele estava dizendo: isso me impede, porque eu olho para a vida de vocês e não é uma verdade aquilo que vocês pregam. Porque vocês pregam e não vivem. Vocês são incoerentes. É isso que ele estava dizendo. Por isso nós vamos refletir sobre algumas verdades que nós temos nesses textos bíblicos. Nós veremos aqui qual é a essência da igreja. Nós veremos aqui quais são os sinais visíveis da verdadeira igreja. E nós veremos aqui que eu e você somos chamados a uma revelação. E qual é a essência da igreja? A essência da igreja como corpo vivo de Cristo é saber que nós somos chamados para revelar a Jesus. Qual Jesus? Qual Jesus? E nesse texto de Mateus capítulo 16, é exatamente isso que estava acontecendo. Jesus estava caminhando com seus discípulos em direção a Cesareia de Filipe, e naquele bate-papo, naquela conversa, ele olha para os seus discípulos e eles dizem o seguinte: quem os homens dizem que eu sou? Quem os homens dizem que eu sou? E então os seus discípulos dizem: olha, João Batista, Elias, Jeremias,
algum dos profetas. É isso que eles dizem. O Senhor é mais um profeta. E sabe, aí Jesus vira para eles e diz assim: mas vocês têm caminhado comigo. Vocês são meus discípulos, vocês têm visto os milagres que eu opero, vocês têm visto a minha vida. Quem vocês dizem que eu sou? E então Pedro se levanta ali e ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para Pedro, ele diz: Pedro, isso que você acabou de dizer não é algo humano, não foi carne ou sangue que te revelaram. Esta revelação, Pedro, é espiritual. E eu também te digo, tu és Pedro, o teu nome significa pedra, significa rocha. E sobre esta verdade que você acabou de dizer, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, é que a minha igreja está fundamentada. A minha igreja será edificada nesta verdade. Isso significa, irmãos e irmãs, que os princípios que regem a mim e a você como igreja são os princípios da palavra de Cristo, e não outro princípio. Ele é a rocha rejeitada. Atos, no capítulo 4, versículos 11 e 12, diz assim: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. O que Jesus estava dizendo é que o princípio, a sustentação, o que rege a igreja é a sua verdade. Porque uma casa, ela é alicerçada, ela é fundamentada na pedra de esquina. A pedra de esquina é a sapata do encontro das paredes que serve de sustentação. Jesus é esse alicerce. A igreja está fundamentada nas verdades de Jesus. E é assim que nós devemos viver. Nós fomos chamados para influenciar essa cidade. Então, ali Jesus não estava dizendo que Pedro era a rocha. Não. Jesus estava dizendo essa verdade, isso que você acabou de dizer, de que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. É sobre esta verdade que a minha igreja está fundamentada. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Nós temos visto nos nossos dias pessoas dizerem que Jesus é um espírito evoluído, que ele é mais um profeta que existiu. Mas eu e você somos chamados a anunciar que não, que Jesus não é mais um profeta, que ele não é um espírito evoluído, ele é de fato o Deus que se tornou homem para pagar o preço da nossa salvação, da nossa redenção. E eu não sei como você tem trabalhado aqui o seu caminho à vida eterna, mas se você está aqui nessa noite e você tem buscado qualquer outro ídolo que não Jesus, você não vai chegar lá. Porque o texto lido há pouco diz que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não são as nossas obras, não são as nossas atitudes, não são os sacrifícios, não são subir escadarias de joelho. Não é isso que vai trazer a salvação. Salvação foi dada de graça e o caminho está em João 14,6. Jesus disse: eu sou o caminho. Artigo definido singular. Eu não sou os caminhos, o caminho. Não tem jeito. Mas infelizmente nos tempos pós-modernos, nós criticamos muito as estátuas, que também são ídolos. Mas nós temos criado novos ídolos. O prazer, o trabalho, a ganância pelo poder, pelo ser, pelo ter. Quando eu falo ser, é ser importante. Não é? E aí relacionamentos não são mais importantes. Coisas têm sido mais importantes do que pessoas. E aí a igreja tem o papel de ir na contramão desse sistema. Porque nós vivemos numa época em que ter muitas vezes é visto como sinal de bênção e não necessariamente. Eu e você somos chamados a proclamar um Cristo que venceu a morte.
Ele é o Deus encarnado, o Filho do Deus vivo. E essa parte humana do corpo é proclamar esta verdade. E aí está o ide do Senhor Jesus. Ide, portanto, e fazei discípulos. Ide, portanto, e fazei discípulos. A igreja, ela é chamada a fazer diferença. E quando Cristo utiliza essa palavra, que é eclésia ou eclesia, como você queira aí transliterar, essa palavra era uma palavra comum no cotidiano da época. E Jesus pega essa palavra que era comum para se referir ao seu povo, à família de Deus, ao corpo vivo de Cristo. Jesus pega emprestado, porque o que era a eclesia ou a eclésia? Era um povo que estava dentro da cidade e lutava pela transformação da cidade. As cidades eram muradas por conta da segurança, da proteção. E quando a eclesia se reunia, eles tocavam um sinal, algo sonoro, às vezes uma corneta, e quando tocava aquilo, aqueles líderes, aquelas pessoas da eclésia ou da eclesia saíam para fora da cidade e olhando para a cidade, vendo as necessidades, as crises, aquilo que poderia ser melhorado, transformado, eles tomam decisões. É como se fosse uma câmara de vereadores pensando no bem-estar da cidade. Essa era a eclésia ou a eclesia. E aí, Jesus pega a palavra utilizada para esse grupo, que olhava para a cidade, se preocupando com ela, se propondo a trazer soluções para a cidade. Ele toma e usa essa palavra para o seu povo. Isso significa que eu e você somos chamados para olhar para a cidade, para a gente que está suicidando, para a gente que está indo para as drogas, para casais que estão se separando e famílias em crise. E nos propomos ser agentes de transformação no meio da geração que é pervertida e corrupta. Mas talvez você diga assim: pastor, mas eu tenho tantas lutas, eu vou ter que olhar para a dor do outro. Irmãos e irmãs, o cristão é assim mesmo. Todos nós passamos por lutas. Todos nós passamos por dificuldades. Mas há um alvo maior, que é a igreja de Cristo, que é ganhar vidas, que é o valor maior. Sabe que nós precisamos compreender isso? Que nós somos chamados a ter atitudes diferentes. Porque nós cremos num Deus que traz soluções, que muda realidades. E ainda que passemos por lutas e tribulações, os nossos valores não são terrenos. Os nossos valores são eternos. Ainda que eu esteja passando por uma crise financeira, talvez seja não porque eu quis, foi um contratempo. Ainda assim eu continuo servindo ao Senhor, porque eu creio que Ele é o meu provedor. E se Ele está permitindo, tem algum motivo. Talvez algo para tratar a mim mesmo. Talvez para manifestar a sua glória. Lembra aquela vez que alguém chegou para Jesus e falou assim: quem pecou? Foi o pai ou a mãe desse menino? E Jesus falou: ninguém, nem o pai nem a mãe. É para que se manifeste a glória de Deus. Para que se manifeste a glória de Deus. E eu e você somos chamados, ainda que tenhamos lutas, ainda que haja choro. Quem não tem problemas? Quem não tem? Todos nós temos as nossas lutas. E ainda assim, nós somos chamados a fazer diferença. A igreja, ela deve olhar para a cidade, vendo as possibilidades e analisando as possibilidades. Por isso que nós temos, nas nossas células, o momento de orarmos por milagres, lá na cadeira do milagre, onde nós impomos as mãos, onde nós declaramos o poder de Deus. Porque para isso a igreja foi chamada. Nós somos chamados a não nos conformarmos. Então eu e você não somos chamados a conformar com o mundo. Todo mundo faz. Todo mundo não. Todo mundo não. Nós somos igreja. Então a igreja é chamada, a essência da igreja é pregar. As pessoas precisam ver Cristo, o Cristo, Filho de Deus,
Não mais um dos profetas, não mais um espírito evoluído. O Filho de Deus. Mas há também alguns sinais visíveis que a verdadeira igreja manifesta. E eu quero ler aqui em João, capítulo 8, versículo 31. João 8, 31. Diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 47 diz: Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Há alguns sinais que nós podemos ver na igreja. E o primeiro sinal é a fidelidade à pregação da palavra de Deus. É fidelidade a esta palavra que é imutável. E Jesus disse aqui, olha, se vós permaneceis nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. Aquele que é discípulo de Jesus, ele vive a palavra. Ah, mas aí fora estão dizendo isso e aquilo. Sabe por que nos diz que nós estamos vivendo? Estão colocando a experiência em superioridade à palavra. Às vezes você diz, olha, a palavra diz isso. É, pastor, mas eu conheço uma pessoa que fez isso, aquilo e aquilo outro, e na experiência, espera aí, a experiência acima da palavra de Deus? Quantas pessoas como crianças agitadas, porque não querem ouvir a palavra. Meus irmãos, eu sei que uma palavra como essa nos confronta. É mais gostoso para nós, pastores, chegar aqui e falar assim, olha, fica tranquilo que você não vai ter problema, você é cristão, então se você tem Jesus, a sua vida vai ser um mar de rosas, é só sucesso, é vencer e vencer. Não é? É mais fácil, gente. Mas a palavra de Deus não diz isso. Ela diz que nós temos um Deus que em meio às lutas está conosco. Ele caminha conosco, Ele nos sustenta, Ele nos ampara e nos livra delas. Mas não é uma verdade que nós não passamos por lutas. E aí tem gente que fala, como que pode, pastor? Tem um ímpio que está ganhando tanto dinheiro. Olha como é. E eu, vindo de ônibus ou com carro velho, e começa a argumentar. Quem disse que ter coisas é sinal de que Deus ama mais a mim ou a Ele? Quem disse isso? Coisas não é sinal do amor de Deus, pelo contrário, coisas podem até desviar pessoas do caminho do Senhor. Por que muitas pessoas que são igreja têm agido de forma inconveniente? Por causa do poder, por causa do dinheiro, por causa do prazer. E negocia princípios. Negocia princípios. Só por causa disso. Esses valores são os ídolos que tiram da verdadeira adoração. E eu e você somos chamados como igreja a viver a palavra. Sabe, nós temos encorajado muito a vida de oração. E George Miller, o grande avivalista, disse certa vez, sempre que eu ia orar, a minha mente divagava. Eu não conseguia me concentrar. Meus pensamentos iam para todos os lados. Mas desde que eu aprendi a orar a palavra, eu invisto longas horas em relacionamento íntimo com o Senhor. Orar a palavra. É pegar a palavra, meditar. Você lê um texto, você tira a mensagem. E você lê lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não preciso ter medo, porque Ele está comigo. Então eu estou passando por essa crise financeira, eu estou passando por essa luta, eu estou passando por essa dificuldade, mas ainda que Deus não me dê coisas, ainda que Deus não me cure, ainda que Deus permita que eu passe por essa situação, eu continuo amando a Ele. Ele é o maior valor, porque o maior de todas as coisas Ele me deu, que é a salvação. Eu amo a Jesus, mesmo que Ele não cure, mesmo que eu não tenha posses, mesmo que coisas não aconteçam comigo, eu amo a Ele. Isso é ser igreja.
E nós estamos vivendo uma época em que a igreja de Deus tem vivido barganha com Deus. Eu só faço se Deus me der. Eu só sirvo se Deus me der. Nós vivemos na época em que as pessoas estão olhando para a igreja como consumidores. Olha, se a igreja me der conforto, se tiver um louvor que eu goste, se tiver um ministério infantil que não tem nenhum problema, se tudo for perfeito, então eu vou. Como consumidor. Alguém que vai no mercado e escolhe o produto. Qual eu vou comprar aqui? O que melhor me agrada. Igreja é composta de servos, não de espectadores. Eu e você somos servos. Por isso, se eu e você entendemos que somos servos do Senhor Jesus, que estamos aqui para servi-lo, imediatamente nós vamos dizer: eis-me aqui, eu quero ganhar vidas, eu não sei como, mas eu vou orar, e Deus vai me dar as estratégias, Ele vai me direcionar, e eu vou cumprir o ID do Senhor Jesus, porque eu sou igreja. A igreja de Cristo, ela é fiel à pregação da palavra, ela vive a palavra. Lembra do apóstolo Paulo, lá na segunda carta a Timóteo, no 4º capítulo, quando Paulo chega para Timóteo e diz: conjuro-te perante Deus e Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo a sua própria cobiça, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, Timóteo, sê sóbrio, cumpre cabalmente o teu ministério de evangelista. Evangelize. Irmãos e irmãs, é isso. Nós estamos vivendo um tempo que o povo está tendo comichão. Ouve falar de unção aqui, unção ali, de um milagreiro aqui, um milagreiro ali. É um novo palestrante aqui, um novo. Corre para todo lado e não tem firmeza. Estão como crianças agitadas. E aí, pastor, eu fui fazer uma campanha. Ah, é? E daí? Então, Deus respondeu o meu pedido. Deus, porque Ele é misericordioso, Ele vai responder mesmo os pedidos. Mas a minha pergunta é: o que é diferente na sua vida? O que é diferente na sua vida? Porque se eu e você não lermos a palavra e não estudarmos a palavra, você pode até receber respostas, porque Deus é misericordioso. Mas o seu caráter talvez seja tão ímpio quanto antes, porque não tem palavra, não vive a palavra. E eu e você somos chamados a viver a palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantas pessoas por anos dentro das igrejas e não são libertos, porque não têm obedecido à palavra. Fica de campanha em campanha, como criança agitada, levada por todo o vento de doutrina. E não ouve a palavra. Vive atrás dos profetas e das profetisas, que muitas vezes falam das suas crises e projetam no outro a crise que estão vivendo. E aí acham o máximo. Por que Deus não falou comigo? Porque não leu a palavra. Deus é inteligente, Ele já falou através da palavra. Não precisa de outra forma. Não precisa. A não ser em países muçulmanos que eles não têm a Bíblia e Deus se manifesta em sonhos e visões ou em situações específicas, que cada um pode ser que tenha a sua experiência, mas não é palavra com Deus. E por fim, a igreja é chamada a revelar, sendo testemunha. A palavra que lá em Atos 1:8 diz que recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunhas, é martiria. E a palavra martiria, muitos pensam em martírio. Só que lá em João 8,
João diz que ele é testemunha e ele estava vivo. Isso significa que eu e você, como igreja, nós somos o corpo vivo de Cristo e nós somos levados, ainda que corramos risco de morte, viver para Cristo. Viver para Cristo. A igreja é chamada a revelar esta verdade. Nós somos testemunhas, martiria de Cristo. Nós somos chamados a uma capacitação sobrenatural. A igreja tem uma autoridade que contra ela não prevalece as portas do inferno, no texto lido. Não prevalece. Aqueles que estão em Cristo, maligno não lhes toca. E aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. O que Deus espera é que eu e você usemos os nossos dons, essa capacitação espiritual que o mundo não tem, mas que Deus dá à igreja, que nós usemos para a edificação da própria igreja, para que ela seja construída, edificada, e nós ganhemos pessoas, e a família cresce, e o reino se expande, e realidades mudam. Efésios 3:10 diz: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Percebam esse texto. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, quem é Deus, se torne conhecido agora dos principados e potestades. Espera aí, pastor, mas me deu um nó agora. Vai ser conhecido dos principados e potestades? Sabe o que acontece? Quando eu e você oramos e repreendemos uma enfermidade e Deus cura, acontece algo que não é humano, é sobrenatural, não é uma capacidade nossa, é divina, é Deus que faz. E isso confunde a Satanás e seus demônios, porque não somos nós, é algo espiritual. E Deus tem dado dons à sua igreja, que quando eu e você exercitamos, até Satanás e seus demônios, eles ficam confusos, porque eles não entendem. Não entendem. É uma sabedoria que é incomum. É incomum. É para a igreja. Contra ela as portas do inferno não prevalecem. E por último, a igreja é chamada a revelar o amor de Jesus àqueles com quem nós convivemos. Nisso saberão se sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Mas esse relacionamento de amor de Cristo com o noivo é um relacionamento muito mais intenso. Efésios capítulo 5, versículo 25 e 27 diz assim: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Marido, não abra mão da sua mulher nunca. Mulher, não abra mão do seu marido nunca. O texto fala que Cristo se entregou em sacrifício, até que ele tivesse forma de ver a igreja santa, separada das demais, sem ruga, sem defeito. Se a tua mulher tem defeito, se teu marido tem defeito, o modelo aqui é se entregar em sacrifício, lutando, até que o defeito tenha uma solução. Cristo, ele se entregou em sacrifício, para que a igreja fosse redimida. E essa é a maior expressão de amor. O mundo aí fora precisa ver em nós um relacionamento de amor, que é visto nas nossas atitudes como expressão do nosso amor a Deus. Se nós amamos a Deus, nós somos praticantes desses ensinos. Eu quero convidar você a se colocar em pé, fechar os seus olhos e refletir se eu e você temos sido igreja em Londrina, que nós somos corpo vivo de Cristo, se nós estamos aqui em Cristo, e nós somos chamados a fazer diferença. Espírito Santo, aplique esta verdade em cada coração, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus.
Amém.